alunos, aqui professor Madruga e hoje eu vim falar com vocês sobre a história do EAD no Brasil. Esse assunto que ele é muito forte como tema de redação e principalmente tendo em vista a situação atual em que se faz necessário a gente ter essas aulas à distância. Inclusive nesse momento a gente está tendo essas aulas à distância, então por que não discutir sobre a história do ensino à distância no Brasil? Tu pode até pensar que o ensino à distância no Brasil é algo extremamente novo, que começou, sei lá, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, com a expansão das universidades, 10 anos atrás, com a expansão das universidades à distância. Mas a verdade é que o ensino à distância, não só no Brasil como no mundo, ele é muito antigo, né? Eu mesmo lembro quando eu era guri, como a gente diz lá na terra, eu via o Telecurso 2000. Tu lembra o Telecurso 2000, Douglas? Lembro do Telecurso 2000. Telecurso 2000, aquelas aulas lá do professor, passava na TV Cultura, né? Chata demais. Chata demais. Eu lembro que passava na Globo, passava na TV Cultura também, né? Isso. Esse projeto, por exemplo, do Telecurso 2000, a sua origem é lá em 1978, com aulas ainda por correspondência, aulas por cartas, né? Só foi depois, já próximo dos anos 2000, ali em 98, que tu vai ter essa parceria da Fundação Roberto Marinho, e aí ela vai ser levada essas aulas para a televisão. Naquela época, eram aulas de ensino fundamental e médio, para o pessoal que ia fazer aquelas provas, sabe, que tu te forma no ensino fundamental, no ensino médio. Hoje tem um nome para elas, tu lembra dela? Do nome da prova? Proficiência. Proficiência, né, que é aquela Enseja hoje em dia também, né, chamado. Quando ela surgiu ainda tu tinha aquele projeto Mobral, lembra disso? Então assim, ó, esses projetos de ensino à distância, eles são muito antigos. Vamos começar então com a história do ensino à distância. Aparecia aqueles youtubers, ó, história do ensino à distância. Na verdade, o ensino à distância ele vai remontar lá dos anos 20, sim, 1920, onde tu vai ter o Jornal do Brasil fazendo o primeiro curso à distância, ainda por cartas, ensinando a fazer a datilografia. Para quem não sabe o que é datilografia, vou colocar aí uma imagem para ti também, de repente tu não sabe. Mas em 1920 começa esse projeto de ensino à distância. Em 1923 é criado a Rádio Sociedade Rio de Janeiro. E era uma rádio que ela fazia aulas, por exemplo, de literatura, de português, literatura francesa, francês, enfim. A partir dos anos 20, tu tem toda a função da rádio. A rádio ela vai ser muito importante como precursora nesse projeto de ensino à distância. Peraí, corta. É percursora ou precursora? Não corta, não corta. É precursora. Né? Porque Percussão, né? Então é precursora. Tá, enfim. Voltando. Então, desde o início, né, as rádios elas foram muito importantes, levando educação àquela população de baixa renda. Que é? Para difundir. Para difundir, exatamente. Para aquela população de baixa renda que não tinha acesso aos meios comuns de educação, às universidades, às escolas. Então, como o Douglas falou, no meio de difundir. Então, as rádios já utilizavam isso desde os anos 20. Em 1939, é criado o primeiro Instituto Profissionalizante à distância, que é o Instituto Monitor. É um instituto, então, voltado a essa educação à distância. Só em 79 é que tu vai ter a criação do primeiro graduação à distância na Universidade de Brasília. E era algo muito novo, era algo muito precursor, olha aí de novo, ó. Porque nunca tinha tido, pelo menos no Brasil, uma universidade tinha proposto aulas à distância, né? Na época ali era utilizado cartas, utilizado fitas de vídeo também, e se popularizou muito naquela região. Tanto que de 79 até 89, tu tem uma grande criação de outros cursos de graduação ali na Universidade de Brasília. Já a partir dos anos 90, gente, aí sim, a partir dos anos 90, se expande muito essa questão das aulas à distância, a partir dos anos 90. E em 96 é criado a SED, que é a Secretaria de Ensino à Distância, que ela vai dar a legislação para esse ensino à distância, colocando, por exemplo, nessa legislação o mesmo valor, o mesmo reconhecimento do curso à distância com o curso superior.
Mas a grande questão é a gente pensar, e tu vai pensar comigo, a gente pensar como que o ensino à distância ele cresceu tanto. Hoje a gente sabe que o ensino à distância ele é muito grande. A estimativa é que em 2023, daqui a pouco, a gente está gravando aqui em 2023, a gente tenha mais alunos em cursos de graduação e pós-graduação à distância do que no presencial. Mas quais são os fatores que levaram a isso? Vamos pensar. Em 2005, segundo o censo EAD, em 2005 a gente tinha 100 mil alunos nos cursos de graduação e pós-graduação em ensino à distância. Hoje, 2018, na verdade, o último número, esse número já passou de 1 milhão. E não estamos contando aqui os cursos livres. Sabe o que é o curso livre? O curso livre são aqueles cursos não reconhecidos pelo MEC, geralmente de curta duração, mas que são muito procurados. Cursos de gastronomia, de ensino de línguas, cursos profissionalizantes até mesmo, são também muito procurados hoje em dia. Então a gente já tem mais de 1 milhão de alunos. Mas quais são os fatores que levaram a isso? O primeiro fator que eu acho mais interessante é a gente pensar na idade. Segundo esse censo, a maioria das pessoas é de 26 a 30 anos e depois de 31 a 40. E essa é a faixa etária que trabalha. Essa faixa etária que trabalha tem pouco tempo. Tem pouco tempo para se dedicar a um estudo, já talvez tenha família, já talvez tenha outros compromissos e a gente sabe da nossa vida corrida, né, do dia a dia. A gente sabe o quanto é difícil parar para estudar. Então o ensino à distância, ele leva o quê? Flexibilidade, não só no ensinar, mas no aprender. É tu poder estar na sala da tua casa, tu poder estar no trabalho. De repente não, né? De repente não é uma boa ideia no meio do trabalho estar assistindo umas aulas, né, Douglas? Só parar o trabalho. Mas enfim, talvez a caminho do trabalho, tu poder assistir essas aulas. Então o ensino à distância, ele gera essa flexibilidade. Eu costumo dizer que esse é o primeiro fator que leva a esse crescimento tão grande que eu falei para ti. De 100 mil para 1 milhão. Isso aí, gente, é um crescimento de quê? 1000%? Sei lá quanto é, meu Deus do céu, já me perdi nas contas aqui. 1000%, mas enfim, é um crescimento muito grande. O primeiro fator é a flexibilidade. O segundo fator que leva a esse crescimento é com certeza o avanço da tecnologia. A tecnologia, gente, que possibilitou que tu tenha cada vez mais mídias. Então, pensa assim, antigamente era só a carta. Depois era as fitas de vídeo, então tu tinha que esperar a fita de vídeo chegar e depois colocar lá no teu VHS, né, a tua tape, né, no VHS, depois ainda tinha que rebobinar, lembra disso? Tinha que rebobinar ainda as fitas. Depois, gente, com o surgimento da internet e com a expansão da internet, ficou muito mais fácil. Segundo os dados do IBGE, mais de 116 milhões de pessoas no Brasil, o que representa mais de 60%, têm acesso hoje à internet. Então isso facilita muito essa troca que a gente está tendo aqui agora. Essa troca que permite que tu esteja aí na tua casa, ou eu espero que seja na tua casa, nesse período de quarentena, mas em algum lugar, assistindo a aula aqui do Prof. Madruga. Então o segundo fator, com certeza, é não só o surgimento, mas a expansão da internet facilitando, né? Assim como novas mídias. Antigamente tu precisava do quê? Tu precisava de um computador, não tinha outra opção. Hoje em dia, com o teu smartphone, com um tablet, tu consegue acessar essas aulas. Então essa expansão da tecnologia, da comunicação, da internet, facilitou a expansão do ensino à distância no Brasil. Costumo dizer que é o segundo fator. Terceiro fator, queridos, em relação à expansão, é o valor. Porque, em média, o ensino à distância ele tem menos tempo, geralmente. Existe uma matriz curricular básica, mas ele pode ter menos tempo que o ensino presencial. E além da questão do tempo, é o dinheiro. Ele custa até 60% menos, em média, do que o ensino presencial. Tu sabe disso, tu tá no teu ano de preparação para o Enem, tu tá no teu ano de preparação, vai fazer a prova do Enem. Tu sabe que o ensino à distância de qualquer universidade, ela tende a ser muito mais barata do que o ensino presencial. É um outro fator que leva, então é o terceiro fator. Não tem uma estrutura, né? Não precisa, não tem aquela estrutura, então é mais fácil para as universidades colocarem esse valor mais baixo, né? Aquela estrutura de funcionários, de limpeza, de segurança. Luz, de tudo, né? Até para o aluno também, se parar para pensar, para o aluno também é mais barato, não é só a mensalidade. Ele não vai ter que se deslocar até lá, já é mais barato. Ele não vai ter que gastar com a cantina, é mais barato. Não vai ter que gastar com o estacionamento, é mais barato. Com uniforme, com livro físico também, porque tu tem os livros digitais, né? Então é mais barato.
E o quarto motivo, e eu acredito que seja um dos mais importantes, eu não sei se tu concorda, mas é a questão da diminuição do preconceito em relação ao ensino à distância. A gente sabe que ainda existe muito preconceito em relação a ele, só que nos últimos anos tem se diminuído muito o preconceito em relação ao ensino à distância ou ensino presencial. Quando tu entra no mercado de trabalho, de verdade, as empresas elas buscam pessoas que sejam formadas, pós-graduadas, enfim, preparadas, com experiência. Não necessariamente que tenha lá a sua graduação presencial. Eu tive minha graduação presencial, mas eu acredito que hoje, se eu fosse fazer uma graduação novamente, eu realmente acho que eu optaria pelo ensino à distância. Lembrando que eu estou naquela faixa etária, segundo o censo do EAD, lembra? De 26 a 30 anos. E a minha vida corrida hoje, não hoje, né, nesse período de quarentena, né, mas normalmente na minha vida corrida também não possibilitaria ou talvez dificultaria o ensino presencial. Então esses são os fatores que levaram o ensino à distância a crescer tanto. Hoje, nesse período de quarentena, se torna mais importante a gente discutir sobre o ensino à distância. E aí, o que tu acha? Tu é a favor? Tu é contra? Tá gostando desse período à distância? Tá gostando dessas aulas à distância que agora a gente está nesse momento? Comenta aqui embaixo que eu vou comentar aí o teu comentário, eu vou dentro do possível, vou reagir junto a ele, certo, queridos? Qualquer dúvida, coloca aí também. Tamo junto, valeu e até a próxima. Um abraço!